agora, então, vamos dar sequência à nossa programação com o debate Uma Nova Democracia na Sociedade em Rede. Mas fique ligado que ainda hoje acontecem outros dois debates, Novas Formas de Participação Social em Rede e Web 25, uma Carta Magna Global para a Internet. Bom, do Brasil à Turquia, passando pela Espanha, Inglaterra, pelos países do Oriente Médio, não resta dúvida, né, gente? Os novos movimentos auto-organizados a partir das redes sociais da internet desconhecem fronteiras e transbordam aí pelas ruas. Desde 2011, essas revoltas interconectadas superaram os limites geográficos entre esses países distantes e com conjunturas políticas, sociais, econômicas bem diferentes, inaugurando uma nova espécie de comportamento político comum. Quais são as características que aproximam esses movimentos? As vivências e as perspectivas de pesquisadores e ativistas ao redor do mundo compõem agora um mosaico de experiências desse nosso primeiro debate do segundo dia de Arena. E quem está aqui para debater esse tema com a gente, eu chamo ao palco Javier Toré, do Movimento 15M espanhol e também pesquisador da Universidade da Catalunha. A Laura Citlali Murillo, membro do movimento Soy 132, mexicano. O Everton Rodrigues, militante da campanha Por que o Senhor Atirou em Mim? O Fábio Malini, pesquisador do grupo de pesquisa LABIC. E por webconferência, direto da Califórnia, que já está ligado ali com a gente, o Manuel Castells, acadêmico catalão, autor do livro Redes de Indignação e Esperança, que analisa os movimentos sociais. Então, Castells vai entrar, já está ligado, e eu vou chamar para mediar esse debate Diogo de Santana, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ok? Bom debate a todos. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Centro Cultural São Paulo, aqueles que nos acompanham no evento NET Mundial, para onde esse debate também está sendo transmitido. Queria agradecer a presença de todos, aqueles que nos acompanham pelas redes também, e dizer que para nós da Secretaria-Geral é uma grande alegria estar transmitindo esse debate aqui hoje. Bom, como já foi dito na abertura, o nosso debate é sobre uma nova forma de democracia na sociedade em rede. Então, nada melhor do que iniciar esse debate convidando, né, um dos principais pesquisadores, um dos principais estudiosos desse tema hoje no mundo, que é o professor Manuel Castells, que vai entrar e vai conversar aqui com a gente, né, a quem eu já queria fazer a conexão, se ele já puder entrar. Podemos entrar? Oi, professor, muito boa tarde. Estão todos aqui esperando, aguardando, e gostaríamos muito de ouvir suas palavras palavras iniciais para iniciar o nosso trabalho. Com a palavra, o professor Manuel Castells. Buenas tardes, gracias a los organizadores de este evento por su amable invitación, al permitirme estar con ustedes en un evento realmente importante y además en un momento histórico en que el Senado brasileño ha aprobado un nuevo marco para la relación democrática entre Internet y sociedad. Quisiera realmente estar con ustedes allí, pero no me ha sido posible porque yo soy profesor y para mí lo primero son mis estudiantes, por tanto no puedo faltar a clase y por eso mi participación es muy limitada, pero estoy de corazón con ustedes. Quiero señalar también que, para que no haya equívocos, que yo estoy hablando aquí como analista y observador de los nuevos movimientos sociales en red y, desde luego, en ningún caso para dar consejos o liderazgos. Yo creo que es importante la autogestión, autoorganización, autodefinición de los movimientos que forman una red de inteligencia colectiva, que esto debe ser así, y la verdad soy personalmente crítico de algunos intelectuales y académicos que perdieron su influencia en causas revolucionarias y que intentan ahora recuperar un liderazgo como intelectuales orgánicos
a partir de los nuevos movimientos sociales. Yo creo que los movimientos no necesitan ningún tipo de intelectual orgánico, necesitan simplemente una reflexión colectiva y yo aporto aquí lo que puedo deducir de mis observaciones como contribución a esta reflexión colectiva. Quisiera muy brevemente, por tanto, para contribuir a este debate, recordar que los movimientos sociales en red que hemos visto en los últimos años son, ahora está claro, las formas de los movimientos sociales de nuestro tiempo. Y nacen, como todos los movimientos sociales, cuando las instituciones de la sociedad no son capaces de expresar las reivindicaciones, los proyectos, los sueños, las críticas del conjunto de la sociedad civil. En el fondo, se trata, en lo esencial, no solo de reivindicaciones concretas, sino de la refundación de la democracia, como ustedes han señalado muy bien en su temática. Las instituciones de democracia que hemos heredado de las últimas décadas están hoy vacías. La crisis de legitimidad política en todo el mundo se agrava por momentos. Los partidos políticos son formas obsoletas y oligárquicas que no pueden representar en realidad los intereses de la sociedad en su conjunto. Y es ahí donde, como formas de autoorganización de la sociedad, surgen estos movimientos sociales y por eso surgen en todo tipo de contextos culturales, institucionales, económicos. Es decir, no son solo movimientos contra la crisis, como en España, o movimientos contra las dictaduras, como en los países árabes. Surgen en momentos en Brasil, en Turquía, en múltiples lugares, como críticas sobre todo a las instituciones políticas y a la colusión generalizada entre las instituciones políticas, las élites financieras y empresariales y las empresas mediáticas. Es contra esta forma de gestión no democrática de la sociedad que se están formando los nuevos movimientos sociales, que, como sabemos, tienen dos características fundamentales, que por un lado se empiezan a construir en Internet, son movimientos en red, pero nunca se quedan en la red, no son movimientos originados por Internet, son movimientos originados por la injusticia de la sociedad, por la indignación y la revuelta contra la injusticia de la sociedad y la falta de democracia política, a partir de un debate y de una autoorganización en Internet, pero que inmediatamente se expresan en la sociedad. Y se expresan en primer lugar en el espacio público, se expresan en la ocupación del espacio urbano, bien sea una ocupación por largo tiempo, bien sea a través de manifestaciones en la calle, pero existen a la vez en el espacio público de Internet y en el espacio público urbano. Y tratan de intervenir en las instituciones a partir de esa doble conexión del espacio de Internet y el espacio urbano. La razón para esto es que todo movimiento, para poder autoorganizarse fuera de instituciones que no representan a la sociedad, necesita en primer lugar construir un espacio de autonomía, un espacio autónomo, un espacio en el que se pueda debatir libremente, se pueda organizar libremente y tomar iniciativas libremente sin pasar por los controles de las instituciones existentes. Por eso el espacio de los nuevos movimientos sociales es un espacio de autonomía construido a la vez en Internet y en la calle como condición previa para deliberar, para actuar y para actuar entonces sobre las instituciones políticas y las instituciones generales de la sociedad. Después de que ha habido movimientos masivos en los últimos 5 años en más de 100 países y en miles de ciudades, con la participación de decenas de millones de personas y con un apoyo social mayoritario en numerosos países como, por ejemplo, en España o Brasil. Después de este periodo, ya claramente las instituciones dominantes, las élites políticas, han entendido el peligro de lo que antes despreciaban. Consideran que
están perdiendo el monopolio del poder, hablando en términos generales, no necesariamente en Brasil en este momento, que están perdiendo el monopolio del poder, que tienen delante un desafío con el que no habían contado. Un desafío que tiene formas de conexión con la sociedad que son libres y autónomas y que por consiguiente es mucho más difícil de controlar. Por tanto, estamos viendo cada vez más un intento de encontrar nuevas formas de represión y control del espacio autónomo de los movimientos sociales. En estos momentos ya no es una cuestión simplemente de reprimir manifestaciones en la calle, es una contraofensiva de las élites dominantes políticas y económicas en el mundo para volver a controlar el espacio del debate público. Y estas formas nuevas de intentar controlar la autoorganización ciudadana se expresa, en primer lugar, en un intento de control de Internet, por distintas formas, desde los métodos más tradicionales y brutales, como el de Erdogan en Turquía, de suprimir Twitter, de considerar Twitter el enemigo público número uno, a intentos más sofisticados a la vez de vigilancia y de control, de interrupción de la comunicación y de desviación de la comunicación autónoma hacia formas subrepticias de una comunicación controlada. Por eso, la libertad de expresión y la libertad de gobernanza en Internet se convierte hoy día en una batalla fundamental. Es la batalla fundacional para que se pueda seguir expresando este intento de reconstrucción de la democracia, este intento de tomar de nuevo los ciudadanos el control de sus propias vidas. La batalla democrática pasa hoy día, en primer lugar, por la batalla de la libertad en Internet. Y en este sentido, tanto con respecto a los gobiernos, con respecto a las empresas. Sabemos que se está debatiendo estos días en São Paulo la posibilidad de un nuevo sistema de gobernanza de Internet, que es fundamental para Internet, es fundamental para la sociedad en general y es fundamental para los movimientos autónomos de los que estamos hablando. Y en ese sentido, la búsqueda de alianzas entre sociedad, movimientos, fuerzas políticas, fuerzas empresariales, fuerzas académicas y tecnológicas es esencial para acabar con el control burocrático y el control corporativo que hoy existe en las formas de gobernanza de Internet y eliminar el monopolio de ICANN con respecto al resto de ciudadanos y intereses del mundo. En esa batalla deben participar los movimientos, porque no puede dejarse simplemente a las élites que decidan cuál va a ser el futuro de Internet. Y también a nivel de los propios movimientos es esencial el desarrollo de innovación tecnológica, de nuevas formas de comunicación digital que salgan del movimiento y que no necesariamente pasen por los espacios corporativos de interacción en Internet. Claro que es importante para la inmensa mayoría de personas seguir utilizando Facebook, seguir utilizando Twitter, seguir utilizando todo lo que está a nuestra disposición, porque es solo así se evitará que solo el grupo de los tecnológicamente sofisticados sean capaces de organizarse y comunicarse. Pero es necesario ir construyendo también la autonomía tecnológica del movimiento en la utilización de los medios de comunicación electrónica. En ese intento de control y deslegitimación de los movimientos sociales hay un tema fundamental a partir de la experiencia observada, y es el tema de la violencia. La forma esencial de controlar los efectos de los movimientos es deslegitimarlos en la opinión pública. Y para ello, nada mejor que provocarles a la violencia, infiltrándolos con provocadores o simplemente creando situaciones represivas insoportables
en que la indignación se transforma en violencia. La pedagogía interna de los movimientos tiene que evitar las formas de violencia. Lo que se puede utilizar como una explosión social, como forma de presión sobre las instituciones, se pierde en lo esencial, que es la relación entre los movimientos autónomos, los movimientos de protesta, las personas que están en la calle, que están en Internet luchando por una sociedad justa, y el conjunto de la sociedad que todavía no sabe si realmente esas son formas de expresión que pueden contribuir a los problemas, a solucionar los problemas de su vida. De ahí que el debate interno en el movimiento y el debate en la sociedad sobre cómo hacer efectivas las reivindicaciones, demandas y sueños del movimiento sin llegar a una situación de violencia, ese debate es fundamental. Solo puede resolverse en concreto en cada sociedad, en cada movimiento, pero si perdemos ese debate, yo creo que hay un gran peligro de que los movimientos se vayan convirtiendo en marginales, cuando hoy por hoy representan la esperanza de un cambio democrático en el conjunto de las sociedades. Esto plantea, a partir de los movimientos actuales, cuáles son las formas de relación a las instituciones. En qué medida los movimientos en distintos lugares pueden pasar de lo que es la protesta, de lo que es la indignación, de lo que es la presión en la calle y en Internet a una transformación institucional. No es tan sencillo como puede parecer. Hay que considerar que la transformación es sobre todo una transformación mental, una transformación en las mentes del conjunto de las personas. Y por consiguiente, acelerar una expresión política directa, organizada, de los nuevos movimientos sociales puede conducir a simplemente reproducir el sistema o reproducir las formas más de izquierda o más alternativas del sistema sin por ello cambiar el sistema. No se trata de hacer más partidos de izquierda, ya existen partidos de izquierda. Se trata de construir formas de intervención en las instituciones que en la práctica de esa intervención prefiguren ya las nuevas formas democráticas. No es simplemente una ampliación de lo que existe, es una refundación de lo que todavía no existe. Y eso es un proceso mucho más complicado, mucho más largo. Hay experiencias, España y la experiencia que supongo discutirán en este debate, del Partido X Red Ciudadana, que se presenta ahora a las elecciones europeas y que intenta ser un partido sin ser un partido, intervenir en la esfera institucional sin reproducir los vicios y las formas organizativas de los partidos existentes. Es un experimento, ya veremos qué resulta, pero es importante que haya poco a poco una innovación propiamente política, aunque no sea necesariamente institucional. Porque la relación entre movimientos e instituciones políticas, por ejemplo a través del voto en elecciones democráticas, no es una relación inmediata y directa. Por ejemplo, en el caso de Turquía, un movimiento muy amplio, como sabemos, el movimiento de defensa del Parque Gezi y de la ocupación de la Plaza Taksim, que consiguió, entre otras cosas, detener el proyecto de remodelación y destrucción del Parque Gezi, recibió un amplio apoyo social en Turquía. Los datos muestran que hay un apoyo ciudadano a este movimiento. Sin embargo, las elecciones municipales que acaban de ocurrir en Turquía han dado un triunfo consistente a Erdogan y a su partido islamista, pero además también a los demás partidos tradicionales. No ha habido, ni siquiera ha habido abstención, ha habido una participación importante. Es decir, cuando el movimiento tiene legitimidad, cuando las personas lo están apoyando, al mismo tiempo, sin embargo, cuando llega a la traducción en el voto institucional, vuelven las fuerzas políticas tradicionales, incluso reforzadas en el caso de Erdogan, ganando las municipalidades de nuevo de Estambul y Ankara. Esto hay que tenerlo en consideración, que no es un paso directo, inmediato,
son distintas formas y la articulación entre el cambio en la sociedad, el cambio en las mentes de las personas y el cambio en las instituciones políticas tiene formas propias, tiene ritmos propios. Por eso es muy importante que los movimientos en los distintos países sean capaces de aprovechar las aperturas institucionales que se producen en el sistema político para intervenir en ese espacio sin perder su autonomía. Por ejemplo, yo considero que hay dos situaciones en estos momentos, ambas en América Latina, que tienen un gran interés para la reflexión sobre la articulación entre movimientos y política: Brasil y Chile. En Brasil, como he declarado varias veces, me parece que hay una apertura relativa, pero apertura al fin, de la presidenta Dilma Rousseff y una apertura de alguna parte de la clase política brasileña que han entendido que no pueden continuar igual con la sociedad cada vez más distante y cada vez más crítica de la clase política en su conjunto. Entonces, yo creo que sin perder la autonomía, el entrar en ese diálogo, el entrar en esa capacidad de intervención en lo que es la esfera propiamente política es fundamental para los movimientos. Lo mismo en Chile. La presidenta Bachelet, recién elegida, ha tomado como suyas muchas de las reivindicaciones del movimiento estudiantil, y en particular la reivindicación de una universidad pública de calidad y gratuita durante su legislatura. Bien, esto muestra que hay alguna capacidad de intervención en el sistema político. En otros países no. En España, dificilísimo en este momento. En Estados Unidos, el movimiento Occupy, que era muy fuerte, con mucha legitimidad, se estrelló contra un muro consistente de la clase política, de toda la clase política, de los dos grandes partidos, para que no hubiera ninguna influencia del movimiento. Obama, en ese sentido, se distanció por completo de lo que era su base original, gracias a la cual pudo ganar su primera elección presidencial. Y la actitud de control, vigilancia y represión de Internet muestra la dificultad de que en la mayoría de los países, en la inmensa mayoría de los países, realmente haya hoy por hoy una apertura. Lo cual anuncia una larga marcha de los movimientos sociales, la defensa de su autonomía, el reforzamiento de su capacidad de relación directa con la sociedad y las personas, pero siempre aprovechando cualquier apertura del espacio institucional para no caer en el aislamiento social, para no caer en la desesperanza de que mientras la crisis se profundiza, mientras las personas sufren, los movimientos no son capaces todavía de incidir en los cambios y en las condiciones de vida de esas personas. Pero lo más importante es que en ese proceso de articulación con las instituciones, de creación de una democracia real, como decimos en España, en ese proceso sería esencial recordar que no se trata simplemente de ideas, no se trata de hacer un programa, sino que las prácticas de transformación social en sí son la forma de construcción de formas democráticas que todavía no conocemos, pero que tienen que experimentarse en la práctica del movimiento. No puede ser simplemente un programa, una ideología, sino que tienen que ser materialmente producidas a partir de la práctica del movimiento. En ese sentido hay que aprender de la historia. No se trata de tomar el poder, se trata de disolver el poder a través de formas democráticas practicadas desde el movimiento. Eso es lo que, en mi observación, defienden la mayoría de las personas que participan. No quieren otro partido, no quieren otra revolución. Quieren que a partir de lo que son ellos y lo que son movimientos, ir reconstruyendo las formas de organización de la sociedad de abajo arriba. Estamos en un principio, estamos en una transición histórica, eso es lo que yo he podido observar. Es una transición histórica como la que se produjo en la fundación de la democracia y de movimientos sociales por el movimiento obrero en el siglo XIX. Hoy por hoy hay que tener la clara evidencia de que lo que son, en principio, formas espontáneas de indignación y protesta, tienen que ir poco a poco, se están ya
debatiendo, deliberando y practicando las semillas de una nueva sociedad que todavía tenemos que descubrir, que no podemos definir ideológicamente a través de un programa, sino que tenemos que experimentar con nuestras vidas y con nuestra protesta. Muchas gracias por su atención. Muito obrigado, professor Manuel Castells, pelas suas palavras. E acho que, ouvindo as palavras do professor Manuel Castells, a gente pode fazer uma reflexão bastante importante do momento que a gente está vivendo, seja no Brasil, seja em outros países. Aqui no Brasil, nós tivemos no ano passado, né, uma grande manifestação popular que levou milhões de pessoas às ruas e que, de alguma maneira, né, e de uma forte maneira, influenciou e continua influenciando o conteúdo das políticas públicas e, especialmente, a agenda política do país. E em outros países, isso também aconteceu. E aqui na mesa, nós temos pelo menos 2 representantes de países onde as manifestações populares ocorreram de uma forma bastante intensa. E eu queria passar a palavra para o Javier Toreiro, que é do movimento 15M espanhol, para contar um pouco para a gente da sua experiência do movimento 15M e especialmente do seu trabalho também que vem desenvolvendo sobre a questão da relação entre tecnologia e política, que também é um tema bastante importante e que tem diretamente a ver com o assunto que a gente trata hoje de uma nova forma de democracia. Boa tarde. Voy a falar en español, porque quizás falo un poco en portuñol, porque quizás se me escapa alguna palabra mitad. Bueno, primero agradecer a la invitación y después decir que es un poco difícil hablar después de Manuel Castells, pero bueno, intentaré dar algunos elementos, reforzar algunos elementos que Manuel puso sobre la mesa, y quería hacer una reflexión más general sobre el futuro de los movimientos y la relación a la red, ¿no? Si me pueden poner la presentación. La presentación, ¿me lo pueden poner? Eso no es. No es mi presentación. Marcelo, você podia me ajudar aqui, ver lá qual é a apresentação? Desculpa, a gente está com 4 apresentações seguidas ali, entrou errado. Agora acho que entrou, Javier. Chama. Sí. Bueno, yo soy activista de diversos colectivos. Uno es XNet, que trabajamos temas de Internet. Participé desde el principio en el 15M. Tenemos un colectivo que se llama Data Analysis 15M, que hemos hecho una investigación sobre el comportamiento del movimiento 15M a través de las redes, ¿no? Pero hoy quería intentar pensar la relación de estos movimientos red y lo que habló Manuel de esta reacción de los gobiernos contra estos movimientos, que yo he llamado contrarrevolución del 1%, ¿no? Bueno, la idea principal de la presentación es que Internet y la democracia no son... la historia de Internet ni la democracia están escritas, son campos de batalla, ¿no? El marco civil de Internet muestra justo esta expresión, como la sociedad civil organizada es capaz de construir la historia y es capaz de conquistar victorias, y en este campo quería situar la presentación. Ahora. Bueno, la idea que tenía era intentar ver algunos escenarios y tendencias o campos de fuerza que están atravesando esta emergencia de estos movimientos, ¿no? Por un lado, una crisis económica que es verdad que no afecta por igual a todo el mundo, ¿no? Como decía Manuel, en países como Brasil y Turquía, que hay una dinámica de crecimiento, también ha habido estos movimientos red, pero sí es un contexto internacional que es importante tener en cuenta para ver la expresión de estos movimientos. Al mismo tiempo,
que esta nueva potencia democrática que hemos visto nacer en esta capacidad de la sociedad conectada de expresarse y de plantear nuevas reivindicaciones y nuevas demandas. Pero al mismo tiempo estamos viendo una centralización de la web, lo que llama Tim Berners-Lee, gracias a la centralidad de las redes sociales corporativas como Facebook y Twitter, que han sido muy importantes para las revueltas, pero que están generando una centralización del flujo de la red y rompiendo su neutralidad y también rompiendo el carácter descentralizado de la web. Y al mismo tiempo, un elemento muy importante a tener en cuenta es el escenario post-Snowden, toda la crisis internacional que abrió las revelaciones de Snowden y cómo eso genera un campo de fuerzas donde nosotros tenemos que intervenir, ¿no? Bueno, voy a empezar con los movimientos, ¿no? Hay una serie de factores que conectados han supuesto la explosión de estos movimientos red. Por un lado, esta reapropiación política de las redes sociales, que yo llamo tecnopolítica, ¿no? Este uso táctico y estratégico de las redes sociales y las identidades colectivas para la acción colectiva, ha generado pues estos enormes movimientos, ¿no? Ahí tienen dos fotos que creo que ejemplifican bastante bien eso, y que aparte de haber una explosión en muchos países, nosotros estamos estudiando el ciclo que va desde Túnez, Egipto, España, Estados Unidos, México, Turquía y Brasil, ¿no? En estos países ha habido unas explosiones vinculadas a la combinación de una táctica de ocupación de todos los canales de Internet, ¿no? Que ahí están viendo en el gráfico, la parte de arriba, ¿no? Nosotros hablamos de una práctica multicapa, ¿no? Está la capa física, que es la calle, pero después están las capas mediáticas, ¿no? De los grandes medios, y después las capas digitales, ¿no? Pues los movimientos han tenido la capacidad de ocupar las capas digitales y ocupar desde ahí las calles y obligar a los medios a tener que hablar de estos movimientos con la fuerza de la retroalimentación entre calle y red, ¿no? Al otro lado tienen un análisis muy interesante de la cantidad de portadas de periódicos y de la influencia en Twitter, de la revuelta de Hesi. Y es muy interesante porque lo que se ve en ese estudio es cómo antecede siempre las prácticas en las redes sociales lo que después los medios van a hablar. Y esa es una de las mayores fuerzas que nosotros tenemos, ¿no? Recientemente ha salido otro estudio de la Universidad de Lisboa que ejemplifica, es un estudio, una encuesta en 20 países donde se pregunta a la gente si ha utilizado las redes sociales para salir a la calle. Y es muy interesante ver que en todos los países donde ha habido revueltas, en España 30%, 40% en Brasil, 39% en Egipto, 25%, la gente utilizó las redes para salir a la calle. O sea, no son números pequeños, son números enormes, de cientos de miles de personas que utilizaron las redes sociales para tomar y salir a la calle, ¿no? Bueno, una cuestión que para nosotros es muy, muy importante para entender la naturaleza de estos movimientos es que estos movimientos no se mueven por un programa ideológico, como explicaba Manuel al principio, sino que son grandes explosiones emocionales, ¿no? Nosotros hemos hecho, ahí hay un gráfico de Fabio, de la explosión de los movimientos en Brasil. Y también hay otro trabajo que nosotros hicimos de análisis de las emociones en Twitter en el 15M. Es un trabajo de Óscar Marín y es muy interesante ver que los tweets del 15M, y yo apostaría que si hacemos un estudio comparativo en los distintos países sobre las emociones, tienen el doble de carga emocional que los tweets normales estándar, ¿no? Después, si quieren, podemos ver gráficamente cómo va creciendo la explosión de la indignación y el empoderamiento que se propaga de manera viral y que es una de las características más importantes de estos movimientos en red, ¿no? Bueno, nosotros planteamos que Turquía y Brasil confirman un patrón de autoorganización política de las sociedades conectadas. Es decir, no son movimientos de ahora, son los movimientos del futuro, en el sentido de que siempre, cada vez más, las revueltas van a tener este carácter de autoorganización mediado por las redes, ¿no? Y también otro elemento que quería destacar de otro trabajo
es que no son movimientos minoritarios, son movimientos con un apoyo social enorme, ¿no? Haciendo una estimación, si esto me deja, ahí está. Partiendo de que en estos 7 países hay unos 840 millones de personas, entre una oscilación entre 75%, habría 630 millones de personas que han apoyado estos movimientos y solo con un apoyo de 50%. En España, por ejemplo, el 15M tiene índices de apoyo de 70-75%. O sea, habría 400 millones con un apoyo de 50% que han apoyado estos movimientos. Es decir, somos una generación global que tenemos un apoyo social muy amplio y esto es un elemento muy importante para entender estos movimientos. Pero quería ir ya a este análisis sobre la contrarrevolución, ¿no? O sea, yo creo que es muy significativo que desde el 2011 estos movimientos han sido reprimidos en la calle, pero también han sido, bueno, ahí tienen una imagen del corte de internet que generó Mubarak justo en Egipto antes de caer, ¿no? Que no fue muy buena idea para él. Y también otra imagen de Turquía, ¿no? Que dio la vuelta al mundo de la represión en el Parque Gezi, ¿no? Entonces, estamos viendo una combinación de estrategias, que es lo que yo llamo contrarrevolución, de por un lado de ataque físico y material a los movimientos, pero también de ofensivas jurídicas muy importantes. En España hay una ley, que se habla de la ley anti-15M, donde está penado, parece que ellos analizaron todas nuestras prácticas y prohibieron todas las prácticas que nosotros hacíamos. En México, Laura va a contar también eso, o en Turquía ellos también pasaron una ley de Internet donde podían cortar cualquier contenido, ¿no? Hay una ofensiva en todos los países, quizás Brasil en una parte, es una excepción en una parte, no en todo, contra estos movimientos, ¿no? Contra la fuerza de estas sociedades conectadas, ¿no? Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es esta dimensión del espionaje, ¿no? En Cataluña, Anonymous filtró un estudio de la policía donde salía gran parte de los activistas que eran monitorizados por una agencia de espionaje que había contratado la policía, ¿no? Toda esta dinámica de control es la que nosotros tenemos que atacar. Entonces, nos estamos enfrentando a distintos escenarios que nosotros tenemos que poder enfrentar, ¿no? O sea, por un lado, un escenario de mayor control y militarización de algunos gobiernos, pero por otro lado, una emergencia muy importante, no solo de los movimientos red, sino también de un crecimiento del mundo de lo libre, ¿no? Del software libre, del hardware libre, de toda esa sociedad civil conectada que está planteando otra forma también de democracia, ¿no? Entonces, el planteamiento político que yo quería hacer aquí, ¿no? como activista, es ver cómo es posible una nueva alianza entre distintas capas de movimiento de la sociedad civil mundial. Y creo que realmente la aprobación del marco civil de Internet y la propuesta que Tim Berners-Lee lleva tiempo haciendo de una carta global de derechos de Internet es un gran punto estratégico de alianza para distintas capas de los movimientos. Por un lado, el movimiento de lo libre que crece en el mundo de hace unos años, ¿no? De todo el movimiento del copyleft y el software libre y tal. Por otro lado, todos los activistas, CryptoPunk y ciberactivistas que en los últimos años han llevado una lucha muy fuerte por la criptografía y por la defensa de Internet. Y por otro lado, todos los movimientos red que surgieron a partir del 2011, ¿no? Creo que en esta composición de alianzas entre estas distintas capas de los movimientos red en el mundo podemos avanzar hacia una alianza para construir el futuro de la democracia de Internet, ¿no? Creo que es el momento de pensar cómo construir esos intermediaciones y esos puntos, ¿no? Creo que este espacio es un gran momento para eso, pero tenemos que ir más allá y ver cómo poder construir un tratado global contra la vigilancia masiva y una alianza entre todos estos movimientos por una nueva democracia y por una libertad de Internet. Bueno, muchas gracias. Obrigado, Javier, pelas suas reflexões. Também no México, nós tivemos uma grande mobilização popular e esse fenômeno dos movimentos sociais em rede também se fez presente de forma muito destacada. E hoje, aqui na Arena Net Mundial, a gente tem a presença da Laura Citrali Murillo,
que é uma das principais militantes do movimento Soy 132 mexicano, uma militante que tem se destacado não só do ponto de vista dos movimentos sociais em rede, mas também pela defesa dos direitos das mulheres, né, e como feminista, da participação das mulheres na política. Então, eu queria passar para a Laura, para que ela pudesse fazer a sua contribuição aqui na Arena Net Mundial. Gracias. Voy a hablar en español. La vez pasada intenté hablar en portuñol, pero no, creo que no fue buena idea. Entonces, bueno, rápidamente, para las personas que no saben qué es el 132, voy a hacer una presentación que ya han visto. 132 en un contexto en México, que es un país donde, si saben, hay una relación del narcotráfico, la normalización de la violencia con la política. Es muy ligado. No sé si han escuchado de los asesinatos en Ciudad Juárez o de los desaparecidos, que son miles de personas que nadie sabe dónde están, ¿no? No saben si están asesinados o en dónde. Y hay antecedentes muy fuertes en México, como los zapatistas, seguramente han escuchado hablar de ellos, es un movimiento muy importante de autonomía en México. El 132 es un movimiento que surge en el 2012, tenemos 2 años de estar trabajando, y surge en las elecciones cuando un candidato a la presidencia va a una universidad y es rechazado por los estudiantes, y los estudiantes sacan un video en internet muy enojados diciendo que era falso, porque todos los medios de comunicación que sabemos que son pagados y que siguen una línea política, dijeron que fue un éxito la visita a la universidad. Entonces, este movimiento se esparce a otras universidades primero, y después es un movimiento que desde las redes está en contra de la manipulación de los medios, ¿no? Es la principal petición, y por eso es importante hablar del 132. Entonces, ahora en México, y es lo que quería yo hablarles, ahora en México hay una ley que está pasando, esta es en las leyes secundarias, ahora se están discutiendo en este momento, ayer empezaron las discusiones de las que les quiero hablar. En la ley en México voy a hacer un resumen en 5 puntos. El artículo 146 establece que los concesionarios que presten el servicio a Internet podrán diferenciar y cobrar. Esto es, ahí como lo vemos, es como si fuera un Internet VIP, ¿no? Eso quiere decir que pueden ellos regular el acceso y también los niveles de capacidad, velocidad, ¿no? Eso quiere decir que muchos otros comunicadores y muchos otros medios se quedan fuera. El segundo punto nos habla del artículo 145, que dice que se puede bloquear el contenido o servicios o publicaciones en Internet. ¿Se imaginan si yo puedo publicar en Facebook ahora un cartel que hable mal del presidente? Pueden bloquearlo. Esto ya lo hacen. Sabemos que hay un bloqueo de Internet. Me han bloqueado mi perfil varias veces como activista, yo lo sé, pero ahora lo van a poner en la ley en México. Y hay otro artículo que es el 186 y 90, que me parece que es, el peor, no sé, es que pueden acceder a los datos personales sin una orden judicial, cualquier autoridad. Y autoridad en México significa, como en muchos países obviamente, corrupción. Hay mucho narcotráfico y políticos que son la misma cosa. Entonces imaginen que todos los datos de los mexicanos en Internet puedan tener acceso a estas personas sin ninguna orden judicial. O sea, no hay una averiguación, no hay nada. Cuarto punto, 192 y 194 obligan a las compañías a almacenar 2 años de datos, chats, imágenes, para después que el gobierno tenga acceso a estos datos
otra vez, sin autorización judicial previa, sin ninguna investigación, ¿no? Esto quiere decir que si los proveedores de Internet tienen estos datos, el gobierno tiene acceso inmediatamente. El quinto punto es el artículo 197, otorga a las autoridades, esto es inaudito, la facultad de, por un tiempo indefinido, en un área determinada, bloquear la señal de Internet. ¿Qué quiere decir? Que en una manifestación se va a bloquear la señal si el gobierno quiere, con un pretexto de seguridad nacional, y quiere decir que no vamos a poder tuitear ni hacer streaming, nada, ¿no? Esto es evidentemente una violación a los derechos humanos, viola la principal o el artículo número 1 de nuestra Constitución, tiene que asegurar todos los derechos humanos y además también tomar en cuenta los tratados internacionales que tiene México, ¿no? El tratado principal que es el que se garanticen estos derechos, se viola completamente. Ahora, desde 132 voy a platicar un poco la experiencia, qué es lo que se hace ahora. Y voy a poner un poco en internet porque esto pasa en este momento. Entonces, bueno, desde que empezó esta ley para poderse discutir en México, desde 132 y muchas organizaciones, principalmente defensoras de derechos humanos, hemos estado impulsando la defensa de Internet. Esta es la página de Yo Soy 132, que el día de hoy llegó a 132,000 likes, que es muy interesante. Y bueno, hemos estado haciendo marchas en las calles porque el Internet, la protesta social en Internet no es social, sino es en la calle también, como ya hemos mencionado. Y hemos estado impulsando un hashtag que es este hashtag que está acá, que es el de EPN contra Internet. Es Enrique Peña Nieto, son las iniciales del presidente, contra Internet. ¿Por qué? Pues porque, como lo mencionó Castells y como lo ha mencionado Toret, es una clase política que está totalmente fuera de razón. No hay seguridad social, no hay educación, no hay salud. En general, las leyes no se discuten con la ciudadanía. Aquí en Brasil veo que hay mucha participación, pero hay otros países como México donde no solamente no hay discusión, sino que hay un retroceso como el que les acabo de enseñar, ¿no? Es una imposición desde el principio, una imposición desde los medios de comunicación, como lo veía aquí, que hay muchas telenovelas, mucho fútbol, igual en México, es una imposición, ¿no? Entonces, aquí hay un trending topic mundial desde hace 2 días, hay un comunicado muy importante desde el colectivo del contingente MX, en donde justamente piden a las autoridades y a las instancias internacionales, vemos ahí el nombre de Richard Stallman. Estamos de verdad en una alerta porque no solamente es un bloqueo en las calles, porque además es entre paréntesis, no solamente van a bloquear el Internet, sino que además hay leyes en este momento para bloquear las calles. Ya lo mencionaba la última vez que estuve aquí, hay otras leyes que se discuten para poner un horario de manifestaciones, lugar de manifestaciones y un control de la policía en las manifestaciones. Y ahora un bloqueo de Internet durante las manifestaciones, ¿no? Es como estar ahorcando a alguien que ya está completamente atrapado. Esta es una página muy importante en México, Yo Soy Red. Este es un video que voy a poner. Do you know what is happening in Mexico? President Enrique Peña Nieto wants to finish with Mexico's alternative and community media.
such as indigenous radios. He also wants to create silent zones that would require telcos to stop broadcasting any phone, internet, and radio signals during demonstrations, rallies, and during situations deemed by them threatening to national security. This new law puts network neutrality at risk, since the proposal gives telecommunication access providers the ability to block and discriminate against content and network communication protocols. Can you imagine a pay-per-view internet? We can't either. This is censorship. This is an attack on freedom of speech. And this law seems to target what our president's headache seems to be since the beginning of his regime: social networks and the way we organize through them. This law also restores the status of the preponderant corporation Televisa, which for decades had been the main ally of the ruling government party, El PRI, Peña Nieto's party. And now they're back, and they seem to want absolute power again. The past should remain in the past. This is a new world, and we are a new generation, and we deserve to express ourselves freely. We deserve to choose and develop ourselves with freedom. Internet must flow. All voices should be heard. That is why we launched this global call, so you can help us spread worldwide what is happening in Mexico. This is not just about internet censorship. This is not just about the growing power of Mexican preponderant and abusive corporations that Peña Nieto is empowering. This is about them trying to conceal the truth about what is happening in Mexico. The violence we live day to day. The repression. The hundreds of thousands of disappearances. The outrageous poverty and illiteracy. The intolerable corruption and impunity. On April 21st, we want to invite you to join the global storm of messages, videos, blog posts, newspaper articles, songs, and anything that might help show what is really happening in Mexico and what they want to hide. On April 22nd, we will take the streets, and we won't feel alone if you help us make it visible. Also, on April 26th, people and organizations are planning a human chain from Televisa's headquarters to the presidential residency to show that we are against this law that violates our civil and human rights. This is just the beginning of a global master plan. If we can stop this in Mexico, this will not happen in your country. Help us. We will help you. Y bueno, para finalizar, solamente quería mencionar que las manifestaciones siguen. Yo vivo en Guadalajara y en Guadalajara va a haber otra marcha. Ayer hubo una marcha y va a seguir habiendo muchas marchas y mucha manifestación en internet. Como vieron en el video, también pedimos una ayuda con un hashtag. Y sería todo. Esto pasa aquí ahora en Brasil o en México, pero Internet es digamos un área común, es un espacio común. Habitamos Internet como habitamos las calles y tenemos que defenderlo. Obrigado, Laura. Queria passar a palavra agora para o Everton Rodrigues, que é militante da campanha Por que o Senhor Atirou em Mim, ativista digital, educador popular e uma pessoa que tem ajudado a organizar, de um lado, um conjunto de movimentos sociais em rede e, de outro lado, também tem ajudado, como ajudou no Rio Grande do Sul, a construção de alternativas de como o governo pode ser também mais responsivo, pode dialogar com os movimentos sociais em rede. Então, eu queria passar a palavra para o Everton. Bem, boa tarde a todos e todas. Enquanto a gente conecta aqui, queria agradecer o espaço para apresentar a campanha e parabenizar a organização, o governo federal, o comitê gestor e a sociedade civil que está aqui participando, debatendo de forma aberta e livre.
que o senhor atirou? Por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Por que você atirou? Por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Por que o senhor atirou em mim? Por que você atirou em mim? Por que o senhor 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 atirou em mim? Aí, por que o senhor atirou em mim? Por que vocês atiram em nós? 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 Por que você atira? Bem, essa foi a pergunta que o jovem Douglas, de 17 anos, fez ao policial quando, após receber um tiro no peito e antes de falecer. E aí, se a gente for pensar depois das manifestações de junho, muitas críticas surgiram, o que rolou nas ruas, a violência e a reação que alguns manifestantes tiveram. Aí eu trago essa frase do Malcolm X: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. O que a gente está vivendo hoje no Brasil, embora tenha todos os índices de avanços sociais com governos que têm preocupação com políticas sociais, é uma polícia que mata diariamente centenas de pessoas com autorização do Estado. E isso a gente precisa verificar, essa discussão precisa vir para a internet, e essa é uma dos nossos objetivos, trazer esse debate, porque centenas de pessoas estão sendo assassinadas todos os dias, nesse momento, e o Estado brasileiro autoriza isso, com a nossa autorização da sociedade e com a digamos, o espetáculo da mídia brasileira, que inclusive tentou criminalizar diversas manifestações. E aqui tem alguns dados interessantes, só na cidade de São Paulo, 624 jovens foram vítimas de homicídio em 2011. 57% eram negros. A gente está matando a juventude negra e nós todos somos responsáveis por isso também. 35,2% do total dos homicídios ocorridos no Brasil em 2011 tiveram como vítimas jovens negros entre 15 e 29 anos, Ministério da Saúde. E a taxa de 2006 a 2011 já cresceu 9%. E aí a gente tem que se perguntar, de que lado a gente está? Muitos manifestantes que estiveram em junho, disseram que o gigante acordou. Que o gigante acordou, que a periferia é violenta, que isso, que aquilo. E agora os rolezinhos no shopping, acho que o que a gente chama de coxinhas, estão defendendo esses espaços públicos para que o povo pobre e o povo negro não possam entrar. E a polícia militar está do lado disso, está defendendo, como sempre, um espaço privado. Essa foi a frase que a mãe de Douglas disse há poucos dias atrás, quando reconstituíram o crime que o policial cometeu e que há 7 meses ainda não foi preso. Ele está solto, ainda trabalhando em atividades administrativas. Ele disse que estou com as carnes tremendo de vontade de grudar no pescoço dele, mas tive que me conter, disse a mãe dele ao ver a restituição e ver o assassino do filho dela numa boa ali, dizendo que foi um acidente ou que foi uma fatalidade, que na verdade foi uma execução. E nesse aniversário de 50 anos da ditadura militar, onde muitos desapareceram, foram assassinados, inclusive a presidenta Dilma foi vítima da ditadura militar, hoje nós temos o jovem Douglas como uma vítima da democracia. Nós estamos aqui discutindo democracia, mas muitas pessoas são vítimas da democracia. E a gente precisa ficar atento a isso, para que a democracia que a gente quer construir não possa permitir esse tipo de coisa. Assim como a Marildo, assim como a Cláudia, vários outros foram assassinados e a democracia que a gente construiu até hoje está permitindo isso. E muitos de nós lavamos as mãos com isso tudo. O que nós queremos é trazer uma discussão de que
isso não pode acontecer. E muito se fala de que as organizações, as instituições estão falidas. Eu não gosto disso. A gente tem trabalhado numa ideia de construir uma rede distribuída. Até hoje nós construímos organizações, atividades de forma centralizada, onde depende do centro. Mas a gente precisa percorrer a construção de redes distribuídas, aonde não exista centro, aonde o novo possa dialogar com o velho. Acho que a tradição dos partidos políticos, das organizações, dos sindicatos, nos trouxeram até aqui, e alguns avanços aconteceram. Mas a gente não pode jogar isso tudo na vala. Acho que nós precisamos construir pontes entre o novo e o tradicional. Acho que os partidos políticos têm uma contribuição a dar, já deram, derrubaram a ditadura junto com movimentos sociais organizados, e acho que precisam se abrir para esse novo mundo, para esse novo momento da nossa história. Mas a gente não pode jogar no lixo. A gente tem que criar pontes, fazer com que a gente possa se apropriar da discussão política, da história, do que aconteceu, e construir o novo a partir de uma rede distribuída, como o Toré tem falado, como o Anel Castells, como vem sendo discutido, inclusive, a construção do Partido X na Espanha, que é muito importante. Acho que isso é um avanço. Nós temos trabalhado nessa ideia de rede distribuída, vou pular isso. O que nós precisamos, na verdade, para isso, é construir uma outra cultura política. Movimentos clássicos dialogando com o novo. E é isso que a gente vem fazendo na campanha. Nós já estamos trabalhando com movimentos dos trabalhadores sem terra, nós estamos trabalhando com movimentos sem teto, com a Uniafro, com vários movimentos que têm uma tradição e que construíram a sua história em cima de ideias de redes centralizadas. Mas que agora, nesse novo momento, junto com a campanha, a gente vem construindo um processo onde ninguém é dono do processo, onde cada um pode se colocar, cada um pode acessar as informações, pode também ter decisões de uma forma que não precisa ter acordo em todos os assuntos, nós podemos ter acordos em alguns assuntos e desacordo em outros assuntos. Essa é, acho que, a ideia de uma rede distribuída, para que a gente consiga trazer para um ambiente digital também alguns debates que estão deixados de lado e que tem construído e tem deixado tantas vítimas como a gente tem visto. Hoje, a partir da internet, o mais difícil não é falar, mas é ser ouvido. E eu acho que para ser ouvido a gente precisa ouvir de verdade, não só trabalhar na ideia de que eu quero que reproduza o meu conteúdo, eu quero que você leve a minha ideia à frente. Mas eu acho que tem que ser um processo construído de forma coletiva e colaborativa, onde eu tenho que reconhecer também os projetos de quem eu estou trabalhando junto, eu tenho que levar as ideias de outras pessoas, de outras organizações, e não só desejar que as minhas ideias sejam levadas adiante. Acho que isso pressupõe uma outra cultura política, significa que eu não quero ter o controle absoluto sobre tudo, que eu preciso me abrir para o processo, onde a transparência seja uma regra e não a exceção como a gente tem construído até hoje. Muito obrigado, Everton. Passar para a nossa última intervenção nessa primeira rodada, para o Fábio Malini, que é pesquisador do grupo de pesquisa LABIC, estuda redes sociais e tem, desde os protestos de junho, antes e especialmente depois dos protestos de junho, colaborado com uma grande reflexão sobre as novas formas de democracia e sobre como elas se dão nas redes. Então, Fábio. Bom, boa tarde a todos e todas. Vou precisar aí dos slides. Por favor. Ok. Eu preparei uma apresentação em torno das questões que em Vitória, que é a capital do Espírito Santo, que é um estado entre o Rio e a Bahia, para quem não conhece, sobre o que a gente vem desenvolvendo no laboratório, que se transformou, né, em um dos laboratórios onde essas questões em torno da relação entre democracia, internet e ciência se transformou também num objeto obsessivo de um grupo de pesquisadores, em sua maioria bastante jovem, dentro da universidade.
Então, eu estou trazendo para vocês assim, algumas questões que estamos vivenciando lá no laboratório e tentando compreender, ou seja, como é possível compreender fenômenos de rede cujos dados são fartos. Né? Ontem, anteontem, acompanhava a TAG no México, né, que a Laura falava, né, coletando os dados, e era assustador o volume, né, o volume de dados que eram produzidos em tempo real, na rua e nas redes. Então, a gente... vamos lá. A gente iniciou a pesquisa nossa trabalhando com a Espanha, porque a gente não imaginava que o Brasil, né, todos os manuais de teoria dos movimentos sociais afastavam a hipótese de que o Brasil se construiria num laboratório incrível de novos movimentos que articulam rede e rua. Então, nós iniciamos o nosso projeto lá no laboratório, iniciando todos os confrontos que aconteciam na Espanha. Então, a gente iniciou com uma pergunta muito básica, que também é uma pergunta, em geral, que fazem aqueles que estão no poder, né? Que é quantos dizem. Né? Essa métrica da quantidade é algo que permeia a pergunta daqueles que fazem uma mediação absolutamente quantitativa, ou seja, o movimento social deriva do número forte, do número de pessoas que ele consegue mobilizar. Então, a gente iniciou um processo de análise dos dados. Então, fomos coletando, a partir de uma série de programas que, ora, encontrávamos na internet, ora, a gente desenvolveu mesmo no laboratório. Então, o gráfico que vocês estão vendo aí responde a essa primeira questão, essa primeira indagação bastante simples, que é, nesse contexto de fortes mobilizações no país, quantos dizem? E é curioso, por exemplo, a gente vê aí, pegando a tag, a palavra protesto, em junho de 2013, que ela teve em termos de número de tweets, a presença dela em tweets, uma elevação absurda, ou seja, no dia 17 de junho, com mais de 300 mil tweets. Ou seja, o dia 17 seria o dia em que tudo aconteceu, digamos assim, e não no dia 20, que seria o dia mais midiático das nossas manifestações. A gente foi ficando obcecado por outras redes, então desenvolvemos um processo de coleta no Facebook, e aí a pergunta era, quantos dizem? E aí, para vocês darem uma olhada, esse é um gráfico, aliás, que mostra o número de comentários na fanpage do governador do Espírito Santo. Vitória foi a segunda capital com o maior número de pessoas na rua, né? Ontem, o governador suspendeu a cobrança de pedágio na terceira ponte, uma grande conquista dos movimentos sociais derivados de junho, uma ponte que era pedagiada há mais de 30 anos e que a população já havia pago a construção dela, e ontem nós conseguimos, depois de muita luta, que esse pedágio fosse suspenso. E aí dá para ver que no dia também, na semana do dia 17, há uma sobrecarga, estou chamando de estresse político, provocado pelo engajamento e pela participação das pessoas na fanpage do governador. Né? Esse é um gráfico que fiz com o André Panisson, um pesquisador brasileiro que está na Itália, que mostra a evolução, o número de publicações, também no Twitter, de tweets, durante o dia em que o Marco Civil, quando o Marco Civil foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ou seja, ali por volta de meio-dia há um grande tuitaço, então há um pico, e depois, lá pelas 19, 20 horas, quando acontece a aprovação do Marco Civil. Então, a gente foi tentando entender, esse já é o número de retweets, também lá do Marco Civil, aí é uma curiosidade, não sei se vai dar para ver, mas lá no gráfico tem um pontinho azul, às 16 alguma coisa, teve um exército de bots, que contra o Marco Civil, que publicou uma série de
de tweets. Isso é interessante também, que essas pesquisas conseguem também identificar esses procedimentos que são utilizados não somente por aqueles que são contra A, mas também por aqueles que são a favor de. Mas a gente começou a ficar inquieto com essa questão, porque ela não nos revelava qualitativamente a qualidade dessas dinâmicas. Foi então que a gente iniciou um processo de fazer uma inversão. No lugar de perguntar quantos falam, quantos dizem, começar a perguntar quantas multiplicidades falam e do quê. Foi então que a gente começou a fazer um processo de visualização desses dados, né, baseado em estudos sobre rede de menções, rede de republicações e compartilhamentos. E aí vocês já percebem esses vários círculos, esses vários anéis, que demonstram os diferentes grupos. Aí é a coleta de 3 meses da rede Não Vai Ter Copa, né, a quantidade de grupos que permeiam, né, uma discussão e uma mobilização na rede. Essa preocupação também era de cunho de preservação de memória, por outro lado, porque a gente percebia que muitos dos conteúdos produzidos históricos das manifestações eram perdidas depois na timeline das pessoas. Então, hoje a gente tem uma preocupação em fazer a coleta e preservar esse acervo. Talvez a gente queira até, mais para frente, disponibilizar esse acervo para uma instituição como o IBICT, por exemplo, fazer uma preservação correta dessas informações. Então, dentro dessa perspectiva de inverter essa discussão, essa mudança de pergunta foi muito importante, porque a gente iniciou um processo empírico de descoberta que a força de uma ação coletiva que atravessa a rede, dos movimentos sociais em rede, como disse Castells, é proporcional à variedade de pensamentos minoritários que ela consegue aglutinar. Ou seja, a força de uma rede não deriva tanto do volume de dados que ela produz apenas, mas também da variedade de pensamento minoritário que ela expressa. Essa é uma rede, que é a rede Belo Monte, um problema mal resolvido no país, né, ocultado por diferentes pensamentos e atores políticos, né, que ainda está aqui, né, e essa rede ainda se constitui, essa rede ainda faz barulho, e essa rede não gera volumes e volumes e volumes de dados, que é a rede que pede a parada da usina de Belo Monte, né. É muito interessante porque essa rede tem 3 grandes grupos, né, 3 grandes perspectivas, a vermelha, a verde e a azul clarinha, que é uma rede muito associada ao ativismo, né? E você tem 2 redes mais acima, a amarela e a azul, que são redes que são de estruturas de poderes constituídos, né? Ou os poderes constituídos do Estado, ou a própria mídia. E uma dimensão minoritária em rede ganha uma certa relevância também em função dos grupos adversários que ela consegue atrair, por incrível que pareça. Vermelho é a rede ativista ambientalista mesmo, né? A rede verde são redes internacionais de ONGs internacionais como Greenpeace, né? E a rede azul, eu não estou me recordando agora, mas tem uma relação com a Igreja Católica também. Bom, não sei se... Deixa eu ver aqui. Então, para a gente, o quem diz tem uma outra perspectiva. A gente não fica muito atrelado a quem é o líder que está publicando o tweet e tal. Não nos interessa essa discussão. A gente nem vai muito por esse caminho. Porque se o dizer na democracia de Marx tinha uma relação profunda por aqueles que vocalizavam, né, uma certa liderança, numa estrutura de rede, o dito é ato de um sujeito em relação direta com os outros. Então, na verdade, o dito advém das associações com os outros. Então, essas associações é que nos interessa do ponto de vista da análise. Então, eu peguei esses 3 grafos, porque eu acho muito interessante, são os 3 candidatos, né, e Dilma, Aécio e Eduardo, né, que eles têm praticamente a mesma característica, né, são redes bipolares, ou seja, há quem odeie e há quem ame os candidatos, né, e essa é uma espécie de lógica
de constituição dessa rede, né? Só há uma certa diferença ali do Eduardo, que ele sofreu, diz ele, um ataque de bots. Então, aquela mancha laranja são os bots que estão retuitando o que ele publicava ao sair do governo de Pernambuco. E aí, quando a gente vai analisar o todo, a gente tem algumas possibilidades de visualização, como visualizar as palavras, né? E aí a gente vê que os atores políticos que constituem uma dinâmica presidencial no Brasil, né, têm as suas tags constituídas não por eles apenas, mas, sobretudo, por aqueles que se associam ou favorável a eles ou contra eles. E esse jogo contínuo, né, de disputa de perspectiva é que faz com que essas nuvens de palavras possam acontecer. Por exemplo, você vê a Dilma, no mês de abril, entre 1 e 16, né, ela é profundamente influenciada por dois grandes temas, a questão da Petrobras e uma pesquisa do Datafolha, né? O Aécio, por exemplo, está lá lembra a história da coisa mexicana, né? Toda a discussão da expulsão do menino que estava dentro de um auditório e que cobrava a ele informações sobre a questão lá do helicóptero que foi capturado com cocaína. O Eduardo já tem toda uma dimensão mais regional, com Recife, porque foi o período que ele saiu. Então, as redes elas vão se constituindo numa dinâmica em que também esse universo vocabular ele é construído coletivamente. Mas analisar a palavra e a respectiva frequência dela, algo muito comum no estudo de rede, pode ocultar o fato de que ela se tornou mais popular em função de spam, bots e mega trollagens de um grupo de nós na rede em relação àquela tag, né? Assim, todo o método de análise de rede, que é algo que a gente está construindo em Vitória, ou seja, também tem um método de analisar essas estruturas todas, precisa prever um estudo dessa disputa de perspectivas, né, que são as cores que estão no gráfico, presente no debate político e atuantes nas redes. Então, por exemplo, aí no grafo do Vem para a Rua, que são de dia 15 de junho ao dia 30 de outubro, é uma rede que a gente continua coletando informação, dá para ver que essas manchas que estão ao lado são redes que são sobrepostas a esse grafo. Então, esse grafo que está ao centro ele é impenetrável do ponto de vista da análise. Mas, quando você retira, né, os grupos que estão mais associados entre si, você vai perceber que existem perspectivas, pontos de vista completamente distintos sobre o que é ir para a rua durante o período das grandes manifestações no Brasil em junho. Isso é interessante, porque se a gente pegar o exemplo do Marco Civil, uma outra tag bastante minoritária, com pouca produção, volume de conteúdo em comparação a tantos outros assuntos, né? Uma rede bastante minoritária, do ponto de vista do histórico que ela sofreu mesmo. A gente acompanha essa tag desde 2012. Isso é interessante porque a tag em 2012 não tinha uma bipolaridade, não existia um inimigo. E, a partir de 2013, passou a ter, né? Então, uma rede também que ela é tricolor aí, porque, por um lado, você tem essa grande mancha roxa, essa perspectiva roxa, que vai marcar a rede dos ativistas pró-Marco Civil. A rede verde, que é uma rede que faz uma mediação, que, em geral, é um comportamento de imprensa. Não necessariamente comportamento de imprensa, é somente de veículos de imprensa. Vários ativistas se deslocaram do ativismo para se tornar mediadores em termos de comunicação sobre o Marco Civil, e a rede vermelha anti-Marco Civil. Então, quando a gente faz a extração de uma rede, a gente não está muito preocupado em analisar o perfil, né? Trabalhar a consciência de um perfil, como onde estão os líderes. O objetivo nosso é buscar e analisar a rede que se constitui em torno de um processo de interconexão, como esse pedaço da rede aí, que é
que vão... essa rede aí vai até 2013, eu não plotei de 2014. Mas reparem que o universo vocabulário das hashtags é um universo que tem a ver com Marco Civil Já, Free Internet BR, Internet Livre, ou seja, toda uma semântica e um vocabulário que expressa a liberdade da internet. Quando a gente pega o outro lado, já há uma tentativa de articulação do Marco Civil como uma lei que produz censura, ou seja, subvertendo, né, produzindo inverdades sobre aquilo que foi o Marco Civil e relacionando diretamente isso à presidenta, né? Então, essas redes elas entram em conflito e o ativismo precisa também se preparar para isso, ou seja, para o combate que acontece na rede. Então, me parece que nosso método combina com o método da turma espanhola, né, que vai associar a ideia de que a emoção política online, né, e offline constitui o desejo pelas ruas, né, e, ao mesmo tempo, o desejo pelas ruas constitui uma emoção, uma comoção que retroalimenta as redes. A gente complementa essa perspectiva com a ideia de que essa emoção também é capaz de produzir pensamento, ou seja, ponto de vista. E esses pontos de vista, eles constituem debates públicos, né, fundamentais. Então, o que dizem politicamente os pontos de vista minoritários é hoje a nossa grande discussão. Enxergar as minorias, porque a internet não é uma máquina de produção de maioria. A internet, como é a televisão, a internet é uma máquina de produção de minorias, né? E são essas minorias que se constituem hoje como os principais protagonistas dos protestos no Brasil. Talvez a grande incompreensão de vários setores da política brasileira é porque não compreende a dinâmica das minorias, né? Então, o desafio atualmente na pesquisa, e vou falando para terminar, é modelar em forma de tópicos o que é dito não só no texto, mas também a imagem e o vídeo, dito nas redes para assim dar visibilidade aos distintos pensamentos políticos minoritários que aparentemente estavam fragmentados e esquecidos nas timelines da rede. Essa é uma visualização em torno da discussão da ditadura militar no Brasil, que foi muito sustentada, tal como a discussão sobre o estupro e o debate feminista, que foi muito segurado pelas pessoas na internet. Ou seja, vários governos continuam fazendo e tendo compromissos espúrios com classes políticas que defendem o não direito a uma série de direitos das mulheres, né? E é importante ver, né, como que a rede ela mostra que a direção de muitos segmentos brasileiros vai para uma direção e ainda os governos continuam temerosos em discutir temas como aborto, por exemplo, né? E aqui eu fiz uma análise semântica, né, onde que eu pego a tag e vejo a concorrência dessa tag ditadura em relação às outras palavras. Então, vejam, as pessoas estavam na rede correlacionando ditadura a golpe, a ditadura nunca mais, enfim, uma geração que vai efetivamente cobrar, né, a revisão da anistia, da lei da anistia, por exemplo. Opa! Oi, caramba, agora ferrou aqui. Eu quero o último. Vamos lá. E, nesse momento, o que a gente está fazendo é, de posse dos datasets com os conteúdos históricos, a gente está modelando, fazendo a modelagem das redes de indignação. Então, o que a gente já identificou como grandes temas, né, que permeiam esses dados? Ou seja, uma crítica à Copa, a avaliação uma crítica avaliativa da cobertura da mídia, as discussões sobre meio ambiente, reforma política, movimentos contra as manifestações, violência nos protestos, de onde deriva questões que o Everton colocou, debate sobre educação, saúde, carga tributária, mobilidade urbana,
ruas ocupadas, ou seja, muita produção de informação, direitos de minoria, e a gente está chamando de territórios das manifestações. Ou seja, cada um desses quadradinhos aí tem subcategorias. Então, hoje, a gente está construindo um processo em que o dado entra, passa por essa leitura, por esse dicionário de palavras, e já nos dá uma saída interpretativa. Ou seja, isso para tentar compreender e dar àqueles que se interessam na compreensão sobre para onde vamos, né, ferramentas que nos ajude, né, a fazer com que a gente tenha mais visibilidade, né, para temáticas específicas, né? Porque, por mais que a rede seja um processo aparentemente caótico de produção de informação, há todo um conjunto de relações que produzem os seus temas, mesmo que de maneira difusa. Então, esse é o momento que a gente está vivendo agora, dentro do laboratório, para a gente ter uma maneira de compreender melhor, né, essas informações que produzem tanta mobilização social. É isso. Obrigado, Fábio. A gente já vai partir direto para as perguntas que estão chegando para a gente pela internet. E vai fazer uma rodada grande de perguntas, enfim, e depois passar para o pessoal que está aqui, tá na mesa, até por conta do tempo que a gente está um pouquinho estourado. Então, vamos lá. Então, uma primeira que chegou para a gente aqui é da Ana Célia Costa, perguntando como popularizar este importante debate sobre liberdade da internet para pessoas menos esclarecidas de nossa sociedade. Posso passar mais outra? Como criar novos mecanismos, essa do Rafael Pops, né? Como criar novos mecanismos de participação é urgente no estado que temos hoje. Participação nas ruas e nas redes. Pode passar mais uma? As grandes empresas privadas detêm o poder da internet, como o Google e Facebook, e manipulam a informação. Estamos reféns? Foi o questionamento da Kátia Figueira. Mais uma. Mais uma. Bom, e eu queria pedir para a produção a gente pegar 2 ou 3 intervenções da plateia, e aí a gente já passaria para fazer uma finalização do nosso debate. Então, quem quiser se manifestar, vamos lá. Tem uma mão, o Marcelo Branco vai depois aqui. Tem uma mão estendida ali no fundo. Desculpa, eu não te vejo bem por conta, a luz vem bem na minha cara aqui. Oi. Podia falar teu Mário, nome? De Curitiba. Vem um pouquinho para frente, porque você virou você é uma sombra para a gente aqui, por causa da luz. Então, não, é Mário, sou de Curitiba. Eu queria fazer um debate com o companheiro ali do Quem Atirou em Nós. Ele citou um caso de um jovem que perdeu a vida, seria uma vítima da democracia, é isso? Pois é, eu acho importante vocês fazerem uma avaliação disso, porque a nossa democracia ela é muito nova, ela não é capaz de vitimar quase ninguém. Eu acho que esse jovem foi vítima, talvez, do modelo econômico. Nós não temos uma democracia econômica no Brasil. Foi vítima, talvez, dos banqueiros que cobram juros, que assolam o Estado. Hoje nós somos obrigados a ter um superávit primário de 6% do PIB como meta para pagar juros da dívida. É uma montanha de dinheiro que poderia ser aplicado na saúde e educação e que vai para os banqueiros. Então, é dessas pessoas que esse jovem foi vítima, não da democracia. A democracia nossa ela é muito bebê ainda para matar alguém. A outra pergunta que eu queria fazer é para o colega do 15M. Existia na Espanha uma frase, você não me representa, né? Eu queria saber se essa frase ainda existe lá, se vocês se não representa mesmo, quem está representando vocês. E eu queria entender qual é a diferença que tem entre o Democracia Real e o 15M, se são movimentos distintos, como que isso funciona. Tá bem, gente, mais 2, rapidinho, antes da gente passar a palavra. Levante. Isso, levante e vem para cá para a gente poder te ver. Meu nome é Gabriel Romitelli. Tá sono. Bom, a minha pergunta tem a ver com o livro do Manuel Castells. Eu não sei se ele está entre nós ainda aí no debate. Não. Felizmente não. Mas... Bom, ele fala, e a gente percebe isso na rua, ele fala que os movimentos... eu queria saber a resposta do Brasil
do México e da Espanha. Uma resposta de cada um. Os movimentos, eles, no momento que eles superam o medo, aí sim a gente consegue tomar a rua. E todos estavam falando, o Manuel Castells também estava falando da contra-revolução das elites políticas e econômicas, que eles têm incutido um medo cada vez maior. A gente vê isso no Brasil. E a minha opinião é que, de certo modo, a gente teve um esfriamento nos nossos movimentos, ainda que esteja presente o medo que surgiu e que as elites criaram através da mídia, através de políticos, etc. Isso, de certo modo, esfria. E eu queria saber o que vocês pensam que são boas estratégias para a gente superar o medo e partir e se unir coletivamente novamente. Obrigado. Obrigado. Ali a última, antes da gente passar aqui para a rodada. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Alan, eu faço parte de um coletivo de comunicação sindical e social em Mato Grosso do Sul e de alguns movimentos de juventude. Então, minha provocação, é uma provocação, na verdade, para a gente realmente avançar no debate aí. O companheiro do Por que você atirou em mim, porque o senhor atirou em mim, ele fala desse enfrentamento geracional entre os movimentos antigos e os novos movimentos, né? E ele fala no que nos unifica, né? A gente tentar encontrar o que nos unifica e não o que nos separa, né? E aí tem aquela provocação da centralização dos movimentos mais antigos versus a horizontalidade dos novos movimentos, a crise de representatividade, se ela é realmente uma crise de representatividade nesses movimentos, ou é uma crise geracional, ou seja, é uma crise de uma nova geração que está tentando se impor enquanto movimento versus aquele que já é centralizado e que tem um modus operandi muito específico, né? E aí, para dar uma outra avançada, em relação aos novos direitos da juventude, né? Eu peguei algo aqui na internet no livro A Hora e a Vez da Juventude de 2010. Olha, 2010, a galera fez uma coletânea de textos e lançou esse livro lá no Rio Grande do Sul. Ele fala dos 5 novos direitos, né? Emancipação, né? Direito ao tempo livre e à experimentação, direito ao território e direito à participação e enfrentamento à opressão geracional. Ou seja, será que aquilo que o pessoal falou lá em 2010, na Hora e a Vez da Juventude, não foi tudo que a gente viu nas ruas em 2013 no Brasil, assim como no México, da mesma maneira na Espanha? Ou seja, não é a juventude indo para a rua para pedir acesso a esses novos direitos, sendo que, como o companheiro ali falou, a nossa democracia é muito jovem, mas nós já alcançamos um patamar de exigir novos direitos para além da nossa Constituição e para fazer agora não mais um enfrentamento geracional, mas um encontro geracional, ou seja, passar a fazer com que os velhos movimentos e os novos, apesar da centralização dos antigos e da horizontalidade dos novos, passem a dialogar e a gente então se entenda na rua e na internet também, como é o caso do Marco Civil agora. Era isso. Ok, obrigada. Muito bom. Queria passar então a palavra para o Javier. E a gente faz... Javier, aproveite, responda as perguntas da maneira como você conseguir, né? São vários temas. E já faça as suas considerações finais, porque a gente está chegando ao final do nosso debate também. Muita coisa. ¿Me pueden poner el ordenador? Yo quería responder a la pregunta sobre las emociones mostrando un trabajo que no mostré, que esto es un análisis de emociones do Twitter, do 15M. Una colecta de 1 millón de datos do Twitter y vocês pueden ver, esos son los días previos do 15M y ahí pueden ver el número de tweets, los profiles y la carga emocional que tiene la rede. E uma coisa muito interessante que vocês vão a poder ver é como a rede vai acumulando uma carga emocional que quando chega na rua, não, estamos chegando ao dia 15, que quando explode, não? Quando explode o movimento, vocês vão a ver como cresce a carga emocional, mas ao mesmo tempo como se propagam mais pessoas que estão falando do tema, não? Entonces, esta clave de la pérdida del miedo que nos podemos ver aquí va a crecer a 8.000 personas de 2.000 a 9.000 el día siguiente, mas va a crecer la red exponencialmente, ¿no? Una de las propiedades que nos estamos pesquisando es
la relación entre emocionalidades del contenido de los mensajes y también la viralidad, que creo que es una cuestión muy importante en estos movimientos y esa es una de las herramientas. No hay una fórmula para despertar esta emoción, mas tenemos claro que los mensajes tienen que ser emocionales para despertar estas posibilidades, mas también es muy claro que la emoción del encuentro de los cuerpos en la rúa es fundamental para despertar ese circuito de retroalimentación de emociones entre la red y la rúa. Y en esta retroalimentación es cuando hay la fuerza, que uno pierde el miedo y surge este empoderamiento que permite a la gente ir más allá. Después, un par de cosas más. Alguien hablaba sobre el Facebook y el Twitter y las dependencias de las redes. Es verdad que nos tenemos que ir más allá y construir ser más autónomos, pero también es verdad que hay millones de personas que están utilizando para hacer política y nos tenemos que también estar allá. No solo allá, más tenemos que estar. Después preguntaban sobre democracia real ya o 15M. Bueno, todo ha cambiado mucho de 3 años atrás. Democracia Real Ya es el colectivo, yo participé ahí, de principio es el grupo de personas que organizó la manifestación del 15M. Mas después nacieron las acampadas y el 15M es todo ese ecosistema de grupos donde Democracia Real Ya fue parte importante al principio, mas la cosa cambió. Después sobre el tema que es muy complejo, sí, este eslogan de no nos representan es centrado en el movimiento, ¿no? Mas hay muchas interpretaciones sobre qué quiere decir esto, ¿no? La mía personal es que las formas de representación de la modernidad ya no funcionan o están en crisis, o sea, formas de gobierno, ya la democracia no puede ser solo votar cada 4 años, ¿no? Nos debemos inventar formas de interacción entre las formas de gobierno y las formas de participación pública que son mucho más híbridas. En España ahora está la discusión si o 15M o una parte de o 15M debe entrar a las elecciones. Yo personalmente participo en un partido X, que es un partido friki, que mete el centro las cuestiones de la democracia e Internet y que está entrando a luchar en el espacio institucional. Mas no todo el mundo es de acuerdo con esta situación, mas no es para hacer una representación del movimiento porque ninguém puede representar un movimiento tan diverso. Y ya acabo con la última cosa que quería mostrar. Un otro análisis que nos hicimos de lenguaje en 15M, que parecido trabajo que fue en Fabio, mas es dinámico, ¿no? Ustedes pueden ver cómo evolucionan las palabras vinculadas ao 15M los hashtags del movimiento, ¿no? Y ustedes van a poder ver cuando está llegando a la fecha vinculada al 15M cómo el lenguaje se condensa y hay una cohesión mental y cerebral con las palabras que son retroalimentadas por las personas que están hablando, ¿no? Y esto permite ver cómo hay una especie de mente colectiva que se agrupa en estos momentos de explosión de los movimientos y que fala al mismo tiempo de las mismas cuestiones, ¿no? Y es un elemento interesante para comprender esta nueva tipología de movimientos en redes que tiene una dinámica distinta a los movimientos sociales anteriores, que no quiere decir que no puedan ser complementarios, mas creo que es importante comprender la complejidad de esta nueva dinámica social de autoorganização. Bem, muito obrigado, Javier. Queria passar para Laura, para as suas palavras, né, responder as perguntas da plateia, da internet, também suas considerações finais. Bueno, yo quiero hablar acerca de los ciclos de los movimientos sociales. Yo tomo mucho el ejemplo de 132, que es, como menciona Toret, una explosión de emociones. No es tan simple como decir, ya no hay 132, muere, renace, porque no es un movimiento como lo conocemos aquí fuera de Internet, que puede ser que ciertas personas se reúnan y después ya no, porque es un movimiento vivo, vive en la red, habita en la red, habitamos en la red y hay un ciclo. Por ejemplo, en 2 años nos hemos organizado con ciertos temas, porque estos movimientos, como lo menciona Bernardo Gutiérrez, es multitemas, que no buscamos el poder, no vamos es otro tipo de revolución
que tiene otro lenguaje y otra forma de organización. Internet permite crear nuevas formas de vivir y de convivir por medio de un hashtag, por medio de un conocimiento. Las redes permiten conocer la humanidad, conocer lo que piensa un grupo de personas, como puede ser los brasileños o los mexicanos. Y entonces, ¿cómo es que comúnmente en el Internet lo podemos defender? Y en este sentido, la palabra representatividad es muy interesante porque hay un liderazgo natural. Por ejemplo, yo no represento a 132, no soy líder de 132. Sin embargo, sé que tengo naturalmente un liderazgo que, por ejemplo, hay varios movimientos que he sido también partícipe, como por ejemplo un hashtag Yo Voy 8 de marzo, un movimiento feminista, que es muy interesante cómo poder aplicar el conocimiento del liderazgo en Internet con otros movimientos feministas. Es decir, empezar de cero, tomando en cuenta las emociones que están en las redes y en la organización. Es decir, no es una mentalidad de antes, de decir el trabajo está fuera de lo personal. Ahora, como lo dicen las feministas, lo personal es político y hay que poder trabajar con las emociones dentro de un activismo y poder entender que es un ciclo. Ahora en México hay una coyuntura y van a haber más temas que pueden reunirse, y ahora en Brasil también puede haber más temas y las emociones pueden reunirse en este lugar que es Internet. Y no sé si hay alguna otra cosa que también hablábamos de el tiempo. Por ejemplo, el tiempo en Internet es algo relativo. No hay un tiempo definido en Internet porque ahora estoy ahí en la pantalla y mañana también. Y es un tiempo que hay que saber crear puentes, como lo mencionaba de Você Atirou em Mim. Es muy importante crear puentes de este conocimiento. Una forma de hacer democracia de antes no es la misma que ahora, ni mi conocimiento de la organización en redes es el mismo conocimiento de una persona que tiene más tiempo en un movimiento social. Hay que crear un puente, hay que crear herramientas para poder tener conciencia del disenso y el consenso. Una pregunta fundamental es ¿cómo nos organizamos si somos tan diferentes? Hay que poder tener una conversación y saber que yo tengo un punto en común contigo, pero también tengo algo que no estoy en común contigo, y poder tomar eso junto con la emoción, la pasión, el tiempo libre y trabajar. Esas son nuestras herramientas reales, y por lo tanto eso tiene muchas consecuencias como los ciclos, como estoy mencionando. Espero que haya entendido un poquito. Obrigado, Laura, pela tua intervenção. Queria passar para o Everton. Tem ali. Pega esse aqui, acho que é melhor. Bem, acho que é importante só... Ele falou ali sobre essa questão da vítima da democracia. Acho que a política, a cultura e a economia fazem parte da democracia. Então, compreende-se democracia como todo o processo que a gente vive na sociedade. E sim, existem muitas vítimas da democracia, e principalmente a população negra. Como criar novos mecanismos de participação? Acho que o Javier e o Malini apresentaram aqui várias formas de medir, de acompanhar os debates que acontecem na internet. A gente tem como saber palavras-chave do que as pessoas falam. É possível ouvir todas as pessoas. Cada pessoa que estiver conectada pode se manifestar e pode ser ouvida. Isso é possível fazer. Basta querer. Se o governo que quiser criar mecanismos de participação, basta fazer, assim como o governo do Rio Grande do Sul está fazendo com a Ambiente Digital, embora precise evoluir, assim como o governo federal está fazendo com o Participa BR, embora precise evoluir. Eu tenho algumas ideias para discutir sobre isso, mas basta querer, e os processos já estão começando. Na Espanha, de novo, estão construindo a ideia do Partido X da democracia ali, que tem um processo muito rico, a gente precisa acompanhar e se apropriar, e assim a gente vai construindo. Acho que essa ideia de superar o medo das manifestações, acho que isso é bastante natural. Em junho, com as manifestações, a polícia veio
bateu em todo mundo, agrediu muita gente, e as pessoas, ao invés de ficarem em casa, elas foram mais para a rua. Então, reagiram de forma indo para a rua. E isso é, de alguma forma, superar o medo. Sobre essa questão de se é uma questão geracional ou uma outra cultura, eu acho que sim, os partidos políticos foram construídos, os sindicatos, classes foram construídos a partir de uma comunicação centralizada. TV, rádio, jornal era centralizado e assim a cultura na época era assim. As novas iniciativas estão sendo construídas de uma forma onde todos falam com todos, todas falam com todas. E essa é uma outra cultura. O partido político, ou o sindicato, ou o movimento social que não se abrir para isso, vai ficar falando sozinho. Daqui a 2, 3 anos não vai conseguir falar mais com ninguém. Então precisa se abrir. Essa é a minha palavra final. Obrigado, Everton. Vou passar para o Fábio. Bom, eu acho que eu posso contribuir na questão. Eu acho que, por um lado, você tem uma dinâmica dos movimentos que me parece que é interessante observar. Os movimentos eles tendem a constituir o seu campo de produção de lutas, e essas lutas elas vão se derivando. Eu acho que a gente também está vendo e está fazendo, né? Também tem isso, né? Ver e fazer esses movimentos significa também que eles estão, tal como se o marketing 2.0 aventava que os produtos são beta permanente, ou seja, eles acabaram dando a fórmula, né, a contrapelo para os movimentos também se tornarem beta permanente. O movimento no Rio de Janeiro derivou para as questões ligadas à desmilitarização da polícia, a discussão sobre as favelas, né, a discussão em torno, né, do que é a cidade para aquele estado. Em Vitória, por exemplo, derivou, por fim, do pedágio, né, em Porto Alegre derivou para uma série de lutas urbanas que ainda acontecem, aliás, estão sendo retomadas e com muito fôlego por uma série de grupos que estão por lá. Então, essa dinâmica contínua significa que os movimentos de agora, diferente daqueles de ontem, eles não param, eles não cessam, eles só se transformam, eles são como aquele personagem de Matrix, né, que você pode tentar matar com uma lei antiterrorista, mas ele vai se reproduzir incessantemente. Veja, não adianta a força resolver aquilo que só o diálogo é capaz de resolver. Então, me parece que o caminho é pensar agora dentro dessa nova dinâmica. Uma dinâmica em que a gente precisa radicalizar direitos. E esses movimentos que surgem no Brasil, quando a gente vai modelando esses dados e vendo do que se trata uma fala emocional, a gente vai ver que está derivando, né, para uma causa muito específica. Só que são milhões de pessoas falando ao mesmo tempo. Eu acho que o que a gente tem que fazer agora é também, no interior dos movimentos, né, não fugir dessa discussão de quais são as pautas. E não só as pautas constituídas nas assembleias, mas também aquelas que são constituídas na rede. Eu acho que me parece que é um movimento importante que articula também novos sujeitos que produzem não somente a história nas ruas, mas aqueles também que se dedicam a pensar com as ruas. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer pela participação e por estar com vocês. Obrigado, Fábio. Bom, em nome da Arena Net Mundial, queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui na Arena, especialmente daqueles que participaram do debate, e dizer que, do ponto de vista do governo, afinal, eu aqui sou um membro do governo, acho que ficaram um conjunto de alertas muito importantes, sejam os alertas internacionais do que está acontecendo em outros lugares do mundo, mas especialmente os alertas em relação ao como se organizam os movimentos sociais em rede e os principais alertas que esses movimentos estão fazendo em relação às mudanças que são necessárias no sistema político. E nada melhor do que a gente discutir, né, para discutir isso,
do que a nossa mesa da sequência, que vai exatamente discutir as novas formas de participação na política, né? E a gente vai ter aqui a presença do ministro Gilberto e de outras pessoas que têm tido um protagonismo bastante forte no sentido de tentar criar essa abertura, essa distribuição de poder que vários de vocês falaram aqui. Então, agradecendo a todos, agradecendo àqueles que nos acompanharam nesse debate pela internet, eu queria encerrar essa nossa segunda mesa aqui do Arena Net Mundial. Muito obrigado.